Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Iron Studios, no último Iron Studios Day, apresentou enfim o seu esqueleto 1:10 pela linha Masters of the Universe, aquela linha Art Scale. E também apresentou os seus dois, talvez primeiros minicôs, He-Man e Esqueleto, bem bonitinhos. Então, eu acho que vale pela situação, pela alegria, enfim, de ter saído o primeiro esqueleto pela Iron Studios, acho que vale a gente comentar um pouco sobre o personagem. Ali, durante o Inside, durante a live que a gente participou depois com o Bassoli, Giovanni e Tafili, levantamos algumas questões em relação às diferenças de versões. Tem esqueleto que tem bota, tem esqueleto que tem pé de monstro, tem esqueleto que tem o cajado assim, o cajado assado, tem esqueleto com origem em outra dimensão, tem outro que é parente. Então é um personagem que eu gosto muito, já comentei aqui no canal, o primeiro boneco que eu ganhei da minha avó foi um esqueleto Model Train, já mostrei aqui no canal, já fizemos vídeos sobre as figuras da Model Train aqui no Brasil antes da Mattel chegar aqui nos anos 80. E eu acho que é o momento para comemorarmos. A gente aqui, eu tomo porrada de quem coleciona Iron Studios e depois de uns 2 anos para cá, de quem coleciona He-Man e os Mestres do Universo, apesar de eu fazer vídeo há muito tempo aqui, com essa história com o boom de Masters of the Universe, novamente, séries, coleções novas, etc. pela Mattel, agora eu tomo porrada dos dois lados, porque a Iron Studios também tem Masters of the Universe. Então, eu até falei há 2 anos atrás que 2022 seria o ano de He-Man e os Mestres do Universo, e enfim, tivemos 2 animações, as pessoas podem gostar ou não, mas são 2 animações, sendo que a segunda já com outra terceira temporada já anunciada. Já anunciaram esse ano He-Man e os Mestres do Universo live action pelo Netflix, coleção Masterverse, que começou com Revelation, continua. Temos aí a coleção Origins da Mattel, Mega Construx e outras coisas aí de He-Man e os Mestres do Universo. Então, muita coisa. E nos quadrinhos também as coisas continuam agora chegando no Brasil, algumas coisas que só tinham saído lá fora. Então, assim como Tartarugas Ninja, que também é um outro tema que eu gosto e conheço um pouquinho. Acho que é a minha segunda franquia que eu mais gosto, mas são franquias, são licenças, temas que beiram quase 40 anos. Então são personagens que já passaram por algumas gerações e assim como a evolução do mundo, vamos falar assim, os personagens também evoluíram, algumas origens foram modificadas, algumas histórias foram complementadas, outras, vamos falar assim, pioradas, dependendo da opinião. Então muita gente fala assim, puxa, mas eu gosto da versão clássica. Mas o que é o clássico? O clássico será que é o quadrinho? São as mini-comics? O clássico o que é? É a animação Filmation dos anos 80, 2002? Não interessa. O que interessa é que temos He-Man e os Mestres do Universo para todos os gostos e o assunto continua em pauta depois de quase 40 anos. Então, primeiro falando do esqueleto lá da Iron Studios, sentado no trono que remete muito à animação Filmation. Ele está sentado ali com uma cara de reflexão, de botas, assim como a versão Filmation e outras versões que a gente vai comentar aqui. Então ele não está com os pés de monstro. E tem lá é uma releitura da Iron Studios e tem um capuz um pouco mais longo que lembra muito o capuz atual da animação CGI. Então a pré-venda já foi aberta, vai custar uma bala, mas eu achei muito legal, tá? Então é uma figura que eu quero, se der, trazer aqui para casa, isso é complementar meu haul de esqueletos. Segundo, temos a versão Minicô junto com o He-Man, mas a versão Minicô já vem com um pezinho de monstro e remete um pouco, segundo Marcelo Bassoli e companhia, aos brinquedos que foram lançados nos anos 80. Então, na minha opinião, obviamente eu sou muito suspeito,
He-Man e o esqueleto são os melhores minicôs anunciados e mostrados até agora de músculo, acabamento e tal. Ao lado, se você colocar esse He-Man e esse esqueleto ao lado dos Thundercats previamente lançados, ficam muito inferiores aos Thundercats, né? Mas é uma evolução da empresa. Então, falando de esqueleto, para a gente entender um pouquinho de onde vem essas referências que eles usaram lá nas peças, primeira coisa, lembramos que nos anos 80, quando você tinha um desenho animado, como se tinha uma história em quadrinho, aquilo ali era para vender brinquedo, era para vender boneco. Então, no geral, eram criados primeiro os bonecos, as figuras, e depois se inventava uma história para justificar todos aqueles acessórios, as versões diferentes e etc, etc. No caso de He-Man e os Mestres do Universo, a mesma coisa, isso é, Mattel queria vender os bonecos. Então, junto com os bonecos, vinham uma mini-comic, uma pequena história contando um pouco a origem do personagem e depois a animação e outras coisas. Então, tudo começa lá, vamos falar assim, com a figura, antes da mini-comic. Eu tenho aqui uma versão estilizada, na verdade eu tenho uma versão jumbo que está aqui do meu lado, que foi o Rafa Neto que me deu, que é uma versão fiel ao que foi lançado nos anos 80 pela Mattel, mas é uma versão jumbão. E ainda nessa versão anos 80 eu tenho uma customizada pelo Yuri Latorre, que é que ele está com um coletinho do Figuraças, e ainda está com uma plaquinha aqui, Motu é Vida. Então, primeiro veio a figura, então veio o bonequinho, que era relativamente simples quando a gente pega a coleção toda, porque a ideia era reaproveitar ao máximo. Então eles tinham 3 ou 4 tipos de pé diferentes de monstro, para alguns personagens, geralmente os vilões, 3 ou 4 tipos de mão, nem 3 ou 4, 2 ou 3 tipos de mão diferentes, praticamente o corpo tinham 2 versões, uma peluda e outra sem pelo e tal. Então se reaproveitava muito para fazer diversos personagens. Então o mesmo acontecia com a Hasbro, lá com os G.I. Joes, o mesmo acontece hoje com Marvel Legends, o mesmo acontece hoje com McFarlane, que reaproveita muita coisa, a NECA, que tem repaints e repaints diversos. Então era um momento diferente, porém hoje essa prática ainda é utilizada. Muita gente torce o nariz, obviamente a gente chama isso de repaint safado, mas mostra um pouco de como as empresas conseguem fazer coisas diferentes com uma diminuição de custos, reaproveitando muita coisa. Então tem muita coisa que fala, puxa vida, isso aqui veio daqui, de lá, etc. E Motu não foi diferente, então, inclusive reaproveitado de outras coleções. Gato Guerreiro era de outra coleção, Panther, etc. Montanha da Serpente também era reaproveitada de uma coleção da Selva. Então, muita coisa era reaproveitada e He-Man, os Mestres do Universo, como eu falei, não era diferente. Então aqui eu tenho meu esqueletinho que o Yuri fez e tenho o meu esqueletão jumbo. Nessa época, como eu disse, junto com as figuras vinham as mini-comics. O problema é que as versões das mini-comics, vamos falar assim, os desenhos não eram muito parecidos com as figuras, porque quando começaram a fazer as mini-comics, as figuras não estavam prontas ainda, não tinha uma definição ainda das figuras, então as coisas, obviamente são muito similares, mas ainda assim diferentes. Então eu trouxe aqui meu compilado de mini-comics. Então aqui você vê na capa já, o esqueleto ele já tinha uma cara bem diferente do que a gente conhece na animação Filmation e mesmo nos bonecos, mas ele tinha aqui o pé de monstro. E desse esqueleto da mini-comics, eu tenho um que saiu pela linha Classics. Na verdade, a cabeça dele vinha com o Demoman. Então tá aqui, ó, baseado no traço do Alfredo Alcala, que também desenhava o Conan. Então, boa parte da similaridade das histórias entre Conan e He-Man também está... Isso tudo está relacionado também à questão do Alcala, que desenhava também Conan. E aqui você vê que a cara dele eram os dentes bem expostos aqui, né? Então, na linha Classics da Mattel, nos anos 2000, do meio dos anos 2000 para frente, temos aqui, a partir de 2006, eu acho 2007, não lembro mais ao certo, mas aqui tem a versão do esqueleto Alfredo Alcala, baseado nas mini-comics. Esse esqueleto aqui,
ele tinha uma origem que é diferente, e essa origem vai e volta, as origens mudam, mas às vezes também voltam a ser utilizadas. E esse esqueleto ele vinha de uma outra dimensão. Ele simplesmente era um vilão puro, vamos falar assim. Ele não tinha uma origem triste, ele não tinha uma origem muito elaborada, porque o objetivo da Mattel não era ficar contando origem, era contar uma história rápida do personagem para vender o boneco. Então ele veio de uma outra dimensão para a Eternia, que estava lá praticamente arrasada depois de uma grande guerra, por isso que você tem um pouco de tecnologia, magia, tem uma mistura das coisas, e esse esqueleto só queria o poder, ele só queria entrar no castelo de Grayskull, pegar o poder, conseguir os segredos, os poderes, para trazer o resto do povo dele e fazer uma invasão em Eternia. Quando a gente entra na animação Filmation, que veio depois, inclusive, complementando para vender mais bonecos, todas, vamos falar assim, alguns elementos das figuras, da história foram modificados exatamente para as crianças, para facilitar um pouco melhor o entendimento dos personagens, mas por outro lado, as histórias foram um pouco mais exploradas, você tem mais personagens. Então eu tenho aqui o esqueleto, que foi lançado pela Mattel, quase no final da coleção. Depois a Super 7 refez esse esqueleto numa qualidade um pouco inferior. Ele está aqui sentado no trono, parecido com aquele que a Iron vai lançar, obviamente bem mais simples, mas foi o Paulo Bach, grande artista, que fez isso para mim de presente. Então, assim como o esqueleto da Iron, ele também está sentado no trono e ele tem botas. Então, ele não tem um pé de monstro, ele já vem de botinhas. Esse esqueleto na Filmation, ele também não tem muita origem, né? Não é explorada essa origem do esqueleto, ele simplesmente está lá, que é o poder. Tem algumas coisas, alguns elementos do passado, inclusive ele com o Hordak, que ele aprendeu a magia, aprendeu com o Hordak alguns segredos, alguns truques, traiu o Hordak. Hordak foi para Etéria, ele ficou em Eternia, mas ele era um aprendiz do Hordak, ajudou lá no sequestro da Adora, que foi criada em Etéria, mas a gente não tem muitos elementos da origem desse esqueleto. Mas é o esqueleto que todo mundo chama de clássico, é o esqueleto que todo mundo gosta, mas diferente desse da Iron que está sendo lançada, esse aqui que eu tenho está totalmente no traço do desenho animado, que é muito mais simples. Então, eu, particularmente por gosto, a estátua da Iron esperava alguma coisa mais elaborada, uma releitura, porque eu acho que o traço da animação clássica, apesar de a gente gostar do Filmation, é muito simples, muito liso. Então tem peças, por exemplo, de alguns fabricantes que fazem 1:4, Pop Culture, que a peça fica totalmente lisa, não tem muito sombreamento, não tem muitos elementos, porque o traço da animação é simples. Então, até Tartaruga Ninja, por exemplo, da NECA, 1:4, Cartoon. Não tem, é um bonecão enorme, não tem muita coisa, muitos elementos ali para você ficar admirando, porque é algo liso. Eu até brinco que eu falo assim, puxa, é gastar plástico de bobeira porque não tem tantos detalhes assim. A Iron optou em fazer uma releitura, assim como fez com Thundercats, que eu gosto muito. Além dessa, aqui da animação Filmation dos anos 80, eu lembro que depois tivemos as Novas Aventuras. As Novas Aventuras também começaram com minicomics, a Mattel queria lançar uma nova linha de He-Man no espaço, então foi feita uma animação e também tivemos histórias em quadrinho. Na história, o esqueleto convoca a turma do futuro, lá um pessoal do futuro no espaço, para tirar, vamos falar assim, o poder, o espírito de Grayskull lá do castelo, transferir para uma espaçonave futurística para ele ter acesso a esses poderes. E nessa situação toda, He-Man e o esqueleto vão parar na espaçonave, há uma briga, o esqueleto se fere muito e ele junta tecnologia com a sua magia e vira esse esqueleto aqui nas histórias em quadrinho, nas minicomics. Então é um esqueleto bem diferente, a linha foi um fracasso porque era muito diferente do que as pessoas queriam e gostavam. Então a animação também é uma porcaria. E assim como na coleção inicial que eu estava falando, as figuras,
e a animação, os personagens da animação são diferentes da minicomics. Então, esse aqui é uma versão do esqueleto que eu ganhei do meu amigo lá do Coleção em Ação Show, Telefábio. Então, que é baseado aí no desenho animado, que é um esqueleto ainda mais paspalhão do que o da primeira animação Filmation. Então, esse é o esqueleto da animação, esse é o esqueleto da minicomic, e você vê que mesmo assim é um pouco diferente, já mesmo as figuras são diferentes daquilo que a gente viu no desenho e na minicomic. Essa ida para o espaço também depois tem uma outra releitura na linha Classics, que essa figura aqui que está na minha mão, essa aqui é da linha Classics, porque também saíram quadrinhos para justificar todo esse multiverso, para juntar todas as histórias. Então, na linha de quadrinhos que vinha lá de Motu Classics, o que acontece é que o esqueleto ele vai numa das últimas grandes batalhas de Eternia, ele se alia ao He-Man e os Meso-Universo contra Hordak e King Hiss, Rei Cobra. Então, no meio da batalha, ele está lá com as suas Terror Claws, que a gente já comentou recentemente sobre essa figura que saiu na linha Origins. Então, ele mata o Hordak, mas antes do Hordak cair, ele dispara uma daquelas serras tecnológicas, acerta o esqueleto, que se transforma nesse esqueleto mais tecnológico. E com isso ele fica sabendo do Horde Prime, isso do Prime da Horda, e vai para o espaço atrás dele. Então aí começam, vamos falar, as novas aventuras nessa justificativa Classics começam daí. Ele vai para o espaço e tal, tem a treta com o He-Man, as histórias são bem curtas, e na última batalha com o He-Man ele vira aqui o esqueleto Laser Light, consegue mais poder ainda, e nesse final o He-Man acaba matando o esqueleto, na verdade separando ele do Demoman, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então você vê, até a continuidade da história tem diferenças entre o que foi projetado inicialmente e depois do que aconteceu, o que foi modificado ao longo do tempo para se tornar algo um pouco melhor para a leitura e para as pessoas adultas. O que acontece depois? Em 2002, lá na frente, temos uma nova animação de He-Man e os Meso-Universo. Essa é minha animação preferida. Você que nunca assistiu nada de He-Man e os Meso-Universo, assista a animação 2002, pelo menos os 2 primeiros capítulos. Então, lá temos esse esqueleto, que está aqui, é uma linha com figuras menores do que a linha Classics, que foi lançada depois, mas muito legal porque as figuras não tem muito reaproveitamento. O reaproveitamento, Homem-Fera tem um corpo, Esqueleto tem outro corpo, o Buzz-Off tem outro corpo, então tem menos reaproveitamentos do que o que faziam nas linhas anteriores. E ali em 2002 conhecemos o Keldor, que é exatamente o esqueleto antes de se tornar o esqueleto. O Keldor tinha sido citado em uma das minicomics, depois que começou a animação dos anos 80, Filmation, as minicomics continuaram com as figuras, então o esqueleto já usava botas, não tinha mais pé de monstro, porque os artistas tentando se aproximar um pouco mais e os autores um pouco mais do que acontecia na animação. É citado que o Rei Randor tinha um irmão, Keldor, que estava sumido, porque ele estava atrás, ele procurava poder e magia, e sumiu, e o esqueleto está fazendo de tudo para impedi-lo, para ele não descobrir o segredo de Keldor. E nas minicomics a coisa ficou por aí. Na animação 2002, enfim, vemos Keldor antes de se tornar o esqueleto, e no meio lá de um golpe de estado, no meio de uma treta, ele tenta jogar o ácido no Randor, o Randor rebate com o escudo, o ácido voa no rosto do esqueleto, ele está à beira da morte, ele volta para a Montanha da Serpente e pede ajuda para o Hordak salvá-lo, denotando que ele já era um aprendiz do Hordak, o Hordak estava aprisionado de alguma forma, possivelmente em Etéria, e o Hordak, para salvá-lo,
você transforma ele num demônio, isso é por isso que ele fica com pés de monstro, a cara de esqueleto, as unhas crescem. Então, mas a gente conhece, enfim, o Keldor, que é meio irmão do Randor, tio do He-Man. Ele é de uma outra raça, Gar, ele é meio irmão do Randor. Então, pela primeira vez nós vemos Keldor e conhecemos a história dele, que é bem legal. Então, ainda tenho aqui o esqueleto de 1987 do filme. Isso é um filme datado, tal, mas ainda tem um esqueleto que eu gosto muito, do Frank Langella. É um esqueleto filósofo com frases sobre a vida e a morte, sobre ser mal, sobre a solidão. Então, apesar dos efeitos serem datados, da história não ocorrer em Eternia, da produção ter tido problemas financeiros para acabar o filme, é um filme que eu guardo com muito carinho, e o esqueleto eu gosto demais. Então, ele e o He-Man eu tenho aqui na coleção, que foi lançado pela Super Seven. Então tá aqui meu esqueleto de 87, e tenho também o Skelegod, porque no filme ele se torna Deus, assim como na animação Revelation e assim como nos quadrinhos da DC. Então, além disso, eu tenho diversos esqueletos. Tem um aqui em 3D, que foi feito pelo Leandro do 3D LP Figure. Então, já é uma releitura do esqueleto, assim como o da Iron. Então, ele não tem aquela cara amarela que as pessoas esperam, mas ele usa a botinha. O Panther está um pouco mais animadinho, então lembra um pouco o Panther da animação Filmation dos anos 80, mas aqui ele já tem o elmo, que é da linha Classics. Então, essas motos estão passando no fundo, são os amigos de Bruno Zório. Aqui no Morumbi é terra de ninguém na sexta e no sábado, nos finais de semana. Então, obrigado, João Dória, pela terra sem lei aqui. E tem aqui também, ó, o esqueletinho que eu ganhei também do Taylor Fábio, do Coleção em Ação, que é o esqueletinho que lembra muito aquele do joguinho do iPhone. Então, tenho aqui o esqueleto dessa nova animação mais infantil, CGI, e como eu falei, o capuz dele é um pouco mais comprido, assim como é a peça que a Iron mostrou e anunciou e está em pré-venda, que a gente ficou, pelo menos eu gostei demais, fiquei lá embasbacado no Inside. Então tá lá ele com um capuzinho mais longo, uma peça mais simples, mas bem legal. Tenho aqui uma versão do esqueleto de uma coleção Mythic Legends, que não é uma linha de He-Man do mesmo universo, mas eles pegam alguns personagens, mudam o nome e fazem como se fosse uma releitura com uma outra história, que lembra muito os concepts do esqueleto inicialmente. Então, isso é muito interessante falar, porque antes da linha começar, antes das mini-comics, existiam vários conceitos que a gente pode, quem quiser procurar, tem alguns livros, mas dos que eu tenho aqui, o que eu mais gosto é esse aqui, da Dark Horse, The Art of Masters of the Universe. Então aqui você tem conceitos dos personagens, inclusive esse conceitual do esqueleto vai sair agora pela linha Masterverse, ele e o He-Man. Então ele tem vamos fazer um elmo, um capacete diferente, lembra muito, né, tem uma armadura. Tem aqui também o conceito do Demoman. Por quem é o Demoman? Demoman, na releitura da linha Classics, quando o Hordak salva o esqueleto, para salvar o esqueleto, ele une ele a um demônio que tem cara de esqueleto, etc. Por isso os pés de monstro, que a gente estava falando agora há pouco. E por coincidência, o Demoman era um dos concepts para o esqueleto antes de começar a linha. Então, essas histórias são muito interessantes porque tem diversos conceitos, eles foram, em alguns casos, mesclando alguns conceitos ou criando novos personagens à história. Então, é um livro de arte, tem outros livros que já saíram com conceituais. Recentemente tem até um novo no Amazon que eu estou querendo comprar. Então, no final das contas, o que acontece? Origens são modificadas, de novo,
aprimoradas, mas é a evolução. Todos os personagens que são velhos, vamos falar assim, de longa data, isso ocorre. Batman, Superman e outros. Tartaruga Ninja, então, que algumas pessoas falaram assim, puxa, eu não gostei muito do Michelangelo lá da Aero Studios, porque ele não tá com cara de bobão, rindo, não tem os olhinhos lá, a bolinha do olho. Lembrando que quando a gente fala do clássico, o clássico de Tartarugas Ninja, eu considero as primeiras histórias em quadrinho. Você vê, você pega naquelas histórias, todos eles usam a mesma bandana, o olho é branco, e o Michelangelo, apesar de ter um humor um pouco diferente dos outros, é um humor mais, não tão bobalhão como o do desenho animado, destinado a crianças, é um humor mais Marcelo Bassoli, vamos falar assim. E, por último, tenho mais 2 esqueletos aqui. Então, tenho aqui o esqueleto Revelation, onde, na origem dele, que foi contada nos prequels, em quadrinho, voltamos à origem de onde ele vem de um outro planeta, onde só tem esqueletinhos, e ele se junta ao Hordak para trazer de volta a mulher e a filha. Isso é mais uma origem, ele vem novamente de uma outra dimensão, num outro planeta. Ele não é meio-irmão do Randor, ele não é tio do He-Man, ele tem uma outra origem, que é a origem inicial lá das mini-comics que eu comentei. E ele começa lá, querendo trazer de volta a mulher e a filha esqueletinhas que morreram, se une ao Hordak e acaba virando cada vez mais um vilão em busca de poder. Então, mais uma origem. Esqueci. Na origem do CGI, cadê o esqueleto? Esqueleto CGI, que também saiu no ano passado essa animação, a origem volta ao Keldor, Keldor, tio do He-Man, a procura de poder, irmão do Randor. Só que nesse caso, na origem, o Hordak não está envolvido. Ele simplesmente se joga lá no castelo de Grayskull. Primeiro ele perde a mão fica um esqueleto, depois se joga lá e se torna o esqueleto em busca do poder do caos. Então, mais uma vez aqui, o tio voltou, não tem Hordak nessa origem, não tem Demoman, mas está lá novamente o esqueleto. Então, eu acho que foi tudo. Ainda tenho aqui o meu esqueleto Origins, do pack Rise of Evil, que vem com a cabeça do Keldor novamente, do tiozão, ele e o Cronis, relembrando muito a animação de 2002. Novamente, eu digo, você que não assistiu nada, ou você que não gostou de Revelation, mas não assistiu 2002, assista pelo menos os 2 primeiros episódios, que tem a origem do esqueleto, e é muito legal. E na linha Classics, quando saiu a linha Classics, a origem do esqueleto também conta com o Keldor, só que tem uma questão de preconceito racial, como ele é meio irmão do Randor, é de uma outra raça, ele é tratado mal, com preconceito. Ele, apesar de ser mais velho, apesar de ser mais habilitado, ele não é o rei por causa da raça, vai embora e acaba conhecendo o Hordak. E nos quadrinhos também tem Keldor, tem toda essa história, porém o Hordak, desde a infância lá do Keldor, já faz parte, já vem, vamos falar assim, cantando ele para vir para o lado negro da força, porque o Hordak, em algum momento, antes do Keldor virar esqueleto, no passado, o esqueleto apareceu na porta dele, bateu na porta dele com a Adora nos braços, bebezinha, dizendo que o Hordak no futuro tinha mandado ele sequestrar e voltar para o passado. É uma história meio bagunçada, mas muito legal, que conta com viagem no tempo. Então, esses são os quadrinhos da DC que eu sempre digo assim, digo aqui, leiam, está em inglês, não saiu em português, infelizmente, não saiu no Brasil oficialmente, mas estão saindo algumas coisas, quem sabe. Eternity Wars, são 2 volumes, 2 encadernados. Por último, peguei aqui, lá na Taverna do Rei, inauguraram lá a loja física, lá no Ipiranga, bem legal, tivemos lá na inauguração, peguei quadrinho pra caramba, e um deles foi, eu já tenho em inglês, mas eu sou verme, peguei em português, Masters of the Multiverse, onde o Keldor tem uma participação muito importante, e o Keldor, de um dos universos, convocado pelo He-Man do filme de 87, que vem de um outro universo, para salvar o multiverso. E nessa história ele encontra diversos esqueletos e He-Man de todos esses universos que eu comentei aqui. Então, tem em português isso, Taverna do Rei vende isso aqui, procurem lá, vocês encontram no site. Ainda peguei aqui Marvels, Demolidor Echo, que eu não tinha assistido, não tinha lido ainda,
legal pra caramba, tá? Gostei demais, especialmente que tem algumas reflexões aqui sobre a morte do pai da Eco e pela situação que eu estou passando. Tem algumas coisas que me tocaram, me deixaram feliz e ao mesmo tempo reflexivo. Então, eu acho que é isso. Tem diversos outros esqueletos, Funko Soda que o Kiko Sgroglia me deu, tenho aqui o da Sideshow que o Renan me deu. Então, esqueleto eu acho que é o personagem que eu mais tenho aqui na coleção. Espero não ter ficado bagunçada toda essa explicação, nem muito longa, essas origens todas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, quem sabe a gente faz uma de... A hora que eu tiver um tempinho, a gente faz uma de Tartaruga Ninja, porque também tem diversas versões, origens, coleções, e eu acho que vale a pena trazer se vocês gostam do tema. A gente se encontra em breve num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Pode pegar que tem. Não, eu tenho o Blu-ray. Não, pega que tem. Caralho, acabou o filme. Desce créditos, é essa música. Ah, como desce créditos? Caralho, não lembro, mano. Cara, 98. Pode ter um, que é outro que faz esse crédito. Caralho, não lembrava dessa música. Eu baixei ela por isso. Sério? Nossa, eu curto essa música. Mas não lembro disso aí,